Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros. Bom, então muito boa tarde. Vamos dar início à reunião ordinária de 18 de julho de 2023, começando com a aprovação da ata referente à reunião ordinária de 5 de 7 de 2023. Bem? Data 7 de julho de 2023, cujo saldo de votações orçamentais era de 1.600.684,74 euros, sendo o saldo de votações orçamentais um montante de 916.199,94 euros. Muito obrigado. Começamos então com a intervenção dos membros do Executivo antes da ordem do dia. Muito boa tarde a todos aqui presentes e a quem nos assiste também através da Onda Livre. Senhor Presidente, dois assuntos distintos. Não serei muito extensiva nem exaustiva, uma vez que também temos o público para intervir e, portanto, para não estar muito tempo à espera, procurarei ser o mais sucinta possível. Eu gostaria de questionar acerca da visita do Secretário de Estado da Digitalização, Mário Campo Largo, à visita que fez ao edifício SciDub e, por conseguinte, ao EDRU e à BLC3. O Sr. Presidente já nos prometeu por duas vezes, aos deputados e aos vereadores, uma visita guiada a esse espaço, dizendo que estaria à espera da vinda de um membro do Governo. Esse membro do Governo veio, mas não nos convidou. Portanto, aqui manifestar o nosso desagrado, até porque continuamos a ter muitas dúvidas acerca dos resultados práticos e daquilo que faz a BLC3, e esta se calhar tinha sido uma oportunidade para clarificar essas dúvidas. Dizem-nos que a BLC3 é puramente científica, académica, nas biotecnologias e no empreendedorismo, fazendo também na parte da inovação mais dirigida para o turismo. São palavras do Sr. Presidente. Destacou também o coworking, o intercâmbio, o trabalho em rede, como queiram chamar, como sendo muito importante, mas que na realidade não está a funcionar por falta de candidatos. Assim, mantemos as nossas dúvidas, como funciona de facto a BLC3, o que faz na prática verdadeiramente aquilo que nos poderão transmitir, sendo que naturalmente conhecem o funcionamento de quem lá trabalha, mas para o exterior sai muito pouco. E se o Sr. Secretário de Estado trouxe alguma novidade ou uma mais-valia a aportar à sua visita. O segundo tema refere-se ao espetáculo que houve na Praça das Eiras, à tuna que veio do Porto, que é sempre do agrado de toda a gente e que reúne lá, estava cheio, e que reúne bastantes pessoas. Só que notou-se ali alguma falta do Executivo, que não estava ninguém presente, não tinha um apresentador, tanto que no fim a Tuna agradeceu o convite à senhora Leonor. Presumo que tenha sido a pessoa que contactou com a Tuna, não referindo nunca que aquilo é um espetáculo inserido nas atividades que a Câmara está a promover fora de portas. Evidentemente que a funcionária ou colaboradora que tratou desse contacto fê-lo com todo o zelo e as coisas estavam organizadas e saíram bem. Mas faltou ali, de facto, alguma representatividade do município, uma vez que é o responsável máximo do evento. Ainda assim, penso que correu muito bem, que foi do agrado das pessoas que estavam presentes. Muito bem. Ora, muito boa tarde a todos, e a quem nos vai ajudar a casa também. A minha questão, eu já uma vez trouxe aqui este assunto e voltou-me a ser alertado por causa quando há chuvas intensas, aquela zona sul da Ribeira de Macedo, depois do parque, que o saneamento continua a sair-se para as hortas e causando prejuízo a quem tem ali essas hortas. E também, já agora, falando no parque, também perceber que eu tenho visto que andam ali com problemas da rega, que houve esquecimento da rega, houve avaria, e claro que será da responsabilidade do empreiteiro ou já da Câmara. É isso que eu queria. Mas não. Muito bem. Pois, relativamente à primeira questão, a visita do Sr. Secretário de Estado da Modernização Administrativa e da Transição Digital, foi uma visita marcada um pouco de surpresa, não houve propriamente tempo para programarmos uma visita com
a presença dos deputados municipais, como estava prometido, e com o restante executivo. É assim, o objetivo dessa visita, como foi prometido, da visita a fazer com os deputados municipais, será uma visita mais exaustiva, será uma visita em que nós mostraremos os projetos. De qualquer das formas, o da BLC3, o tão propalado projeto da BLC3, como vocês sabem, já vai numa segunda fase. Teve uma primeira fase e agora estamos numa segunda fase. Uma segunda fase tem a ver com algumas inovações agroalimentares, investigação e até a exploração de algum potencial que nós possamos ter na área dos fungos, dos cogumelos e não só. Vocês irão ter a oportunidade de ver isso na revista que vamos entregar, que já devíamos ter entregue, não é? Esteve disponível na feira, mas agora será entregue ao domicílio e digamos, o âmbito da investigação e do trabalho feito pela BLC3 vai ser facilmente constatável. A BLC3 está a trabalhar com outros investigadores, doutorados e pronto, realmente com níveis de instrução superior, porque é isso mesmo, são quadros altamente diferenciados. Nós temos neste momento pessoas, cientistas e investigadores de Valpassos e de Aveiro, além da nossa zona, e estão em fase de instalação. Por isso que eu digo, neste momento, se calhar não é o melhor momento. O próprio Secretário de Estado não apanhou no melhor momento, porque estamos a instalar câmaras específicas para tratamentos e para conservação de produtos e culturas. E é assim, os próprios laboratórios não estão ainda com a capacidade plena, estão em fase de instalação, portanto não seria o momento para vocês e executivo visitarem. É uma visita, não vou dizer que é surpresa, mas quase, e por isso nós tentamos mostrar tudo o que tínhamos instalado no SciDub. Ele conhecia a existência do SciDub, e ele quis fazer uma visita no âmbito da inovação tecnológica, enfim, da investigação e depois da própria ligação à industrialização e internacionalização, que pronto, são três linhas de trabalho que estão a ser muito privilegiadas por este Governo. E particularmente pelo seu Secretário de Estado da Modernização, que vocês sabem, foi diretor-geral da Comissão tanto europeia da inovação e da investigação. Portanto, é alguém que tem um carinho muito especial por esta área. Mostramos o trabalho também que está a ser feito pelo Balcão Móvel, isso é muito interessante, não é? Porque nós, como sabemos, apesar de estar já em fase de melhoramento da rede de cobertura, ainda temos grandes dificuldades e nós temos o Balcão Móvel para tentar chegar a zonas cegas e, mesmo que não seja possível fazer tratamentos com a cobertura da net, pelo menos ficam-se com os dados e faz depois todo o serviço que os nossos idosos têm dificuldade em aceder. BLC3, Colabmor, como vocês sabem, é uma das nossas áreas estratégicas privilegiadas, que é o turismo, e, portanto, o Colabmor está a fazer investigação em turismo, mostrou os produtos que tem. As pós-graduações da Escola de Negócios expusemos também toda a engenheira Cristina expôs também todo o nosso avanço na área do no paper e da digitalização e controle, como vocês sabem, que isso é comum. Ela já apresentou a monitorização do circuito da água. E é assim, e o EDRU, pronto, mostramos também o EDRU, o que é que nós podemos fazer com o EDRU.
E de que forma é que podemos estar próximo dos agricultores, porque é também uma área produtiva que pode ter alguma inovação, não só tecnológica, mas também no produto final e na exportação. Portanto, mostramos um pouco o que temos a funcionar no SciDup. Podia ser melhor, podíamos ter lá uma incubadora mais forte, podíamos. Mas é assim, a BLC3 está a trabalhar como incubadora também, não só de aconselhamento, já há empresas instaladas com o aconselhamento da BLC3. O próprio EDRU faz aconselhamento, não tem um papel de incubador, mas tem um papel facilitador. E, obviamente, que o ColabMore funciona também como consultadoria, mas não só. Pronto. Traz produtos inovadores que consegue vender também a outros municípios, não só aos nossos. Portanto, e nós temos já ali o espaço coworking, falou também no espaço coworking. O espaço coworking neste momento não tem candidatos, é verdade. Os que teve estão já no mercado a trabalhar e foram eles que tiveram a intenção, saíram antes do tempo obrigatório, portanto, e não tivemos mais candidatos, a verdade é esta. Mas o espaço existe e está disponível, e ainda mais depois irá ser criado. Pronto, isto para explicar por que razão não fizemos o convite. Obviamente que nós temos todo o interesse que as pessoas vão visitar e conheçam. Quando tivermos os laboratórios prontos, então faremos isso articulado com o CEO da BLC3 e a ministra que estava prevista era a ministra da Coesão, portanto, penso que é nessa altura que devemos todos fazer a visita. Quanto ao espetáculo da Praça das Eiras, é sempre um bom espetáculo, como vocês sabem, nesse dia tínhamos mais programação, tínhamos a festa das ceifas e da malha, e havia alguns membros do Executivo não estavam presentes, naturalmente a senhora vereadora estava na sua terra, portanto a apoiar, eu também fiz questão de estar, pronto, e cada um tinha eventos para... E só por essa razão nós estivemos presentes na Praça das Eiras, mas como disse muito bem, devem ter sido muito bem recebidos, que a nossa funcionária foi portanto, objeto de agradecimento, o que demonstra que, pronto, não só a Tuna foi suficientemente agradecida e a cortesia também esteve sempre presente. Portanto, o Leonor mereceu esse agradecimento. Nós também não fazemos questão de, nos espetáculos, aliás, eu disse isso no São Pedro, não queria que ninguém agradecesse ao município. Nós fazemos o nosso papel e sim. Quanto à questão das chuvas intensas, nós temos estado atentos a essa situação, porque várias pessoas falaram nas hortas que têm nessa zona, e a questão da saída do saneamento para as hortas é quase uma situação que não tem solução imediata. Portanto, aquilo tem muito trabalho a fazer. Penso que a senhora diretora que também está a par disso. Hã? Não, mas os produtos do saneamento depois vão e há tampas de saneamento que vão parar às hortas. Não é? Não. O que acontece é podemos falar todos. Podemos falar, exatamente. Todos estamos a par da situação. Então, eu não sei, só se eu entendi mal, Edgar. O Ribeiro faz as juntas. Claro. Sim, O Ribeiro tem, mas é o Ribeiro, é água mesmo, não é? Não, mas já houve descrição de tampas de saneamento ter ido lá parar. Isso foi no passado. Mas aqui continuarem com lixos. Mas o Ribeiro traz lixos. Traz. E também há aqui qualquer coisa. Eu posso explicar. Isto vai ser uma tampa. Pois, exatamente. Sim, mas força. Posso? Ora, então, muito boa tarde. Sobre essa questão, vamos lá ver. Nós temos conhecimento, todos nós, que há longo tempo o Ribeiro tem problemas de saneamento. Esse problema ainda não está resolvido. Neste momento é uma situação diminuta
que nós mais ou menos temos sinalizado onde é que vem esse problema e que vai ser intervencionado. Quanto às cheias que acontece depois do parque urbano, isso é uma situação que ultrapassa a Câmara Municipal. Essa intervenção não é da responsabilidade da Câmara Municipal, mas sim da APA. Portanto, se há inundações das hortas, é fruto da quantidade de água que chove momentaneamente, e isso é incontrolável por um lado. E por outro, a intervenção não é da Câmara Municipal. O haver ido algum resíduo de saneamento é verdade, mas essa situação, nós temos isso sinalizado e vamos intervir agora quando? Primeiro, intervirmos aqui em arrumar a questão da entrada norte do Parque Urbano no arruamento e segundo, quando intervirmos na Rua Pereira Charula para resolver esse problema, a Rua Pedonal, e julgamos nós que a situação ficará Almeida Peçanha, Pereira Charula é outra. E pensamos nós que esse problema ficará ultrapassado. Agora, quanto à questão das inundações, que o Sr. Vereador fez questão de levantar, essa não é da responsabilidade da Câmara Municipal. Mas a questão aqui, não falei de Ribeiro propriamente dito, tem que levar ali aquela conduta, tem que mostrar aqui esta fotografia. Aliás, nós... A tampa a levantar e a sair o lixo daqui, que é naquela zona. Mas isso foi há quanto tempo? Foi nas últimas chuvas. Naquela grande chuvada que houve. Até ao mês. Não houve levantamento de tampas de saneamento que eu tivesse conhecimento no Parque Urbano. Não houve. A seguir. A seguir, eu sei. Sim, mas isso aí nós não temos responsabilidade. Isso também Aliás, esse tem coletor, um... já é, se me permitem, esse coletor já é um emissário e já nem sequer é da Câmara Municipal. Claro, isso não é da nossa responsabilidade. Isso. Não, esse é um emissário já é autárquico. Portanto, Das águas do norte. já é norte. Claro. De qualquer forma, se me permitem, vou dar uma explicação em termos hidráulicos. É assim, o que acontece, e já o Sr. Vereador já tinha referido isso noutra ocasião, o que acontece é que as pessoas têm os telhados ligados ao saneamento, o que significa que quando há chuvas intensas, não é pela razão que o Sr. Vereador Paulo Portugal estava a falar, mas sim porque há águas pluviais dentro do saneamento. E a outra questão que eu estava a falar é ainda temos uma parte residual que vem da Almeida Peçanha e mais uma ou outra situação identificada já, que ainda não está resolvida, mas é mesmo um calor residual. Quanto às águas pluviais, quando vêm enxurradas, são as próprias pessoas que têm os telhados ligados aos saneamentos. E isso nós não conseguimos contornar. Se bem que já adquirimos um equipamento, que é uma máquina de luz, que ainda não podemos, desde que o adquirimos, ainda não choveu consideravelmente para podermos usar. Mas a verdade é que já sabemos disso agora. Isso vai se indicar que vamos conseguir ir à casa das pessoas. É um trabalho minucioso. Se as pessoas nos ajudassem, como o Sr. Vereador já apelou, teria sido mais fácil. As Águas de Portugal também, a Câmara poderá interceder junto das Águas de Portugal para a limpeza do Limpeza? Isso não tem a ver com a limpeza. Também tem. Isso não tem a ver com a limpeza. Quando era presente junto ali na zona de Trabanca também acontecia muitas vezes. E entupia. E eles iam lá, eu fazia o ofício Sim, e eles iam lá. entopem por excesso de caudal. Entopem excesso de caudal. Quando Quando estamos a falar, se não estamos a falar ainda de termos hidráulicos, de termos técnicos, quando estamos a falar de águas residuais, nós temos sempre um coletor a meia secção. Ao contrário de quando estamos a falar de água, temos sempre a conduta cheia. Portanto, quando estamos a falar de águas residuais, estamos a meia secção. Significa que eles estão dimensionados para trabalhar na meia secção. Se é introduzido um caudal adicional, vai subir nas tampas e sai fora, porque é introduzida a água da chuva. Portanto, isso é um problema que vem, na maior parte, que é mais responsabilidade das pessoas do que propriamente da Câmara ou da Águas do Norte. E é com base nisso que temos recorrentemente pedido às pessoas colaboração nesse sentido. Porque cada pessoa consegue conhecer a sua casa, consegue saber onde drenam os tubos e as condutas de saneamento, dos telhados, e estamos a falar em áreas consideráveis. Uma casa normal tem 200 metros quadrados de telhado. Portanto, se forem 5 casas, são 1000 metros quadrados de telhado a drenarem para saneamentos, não estão preparados para isso. E é isso que nós temos vindo recorrentemente a pedir às pessoas que tenham esse cuidado, que desviem o tubo, e se não conseguirem, que falem connosco, nós estaremos cá para ajudar. Porque não estão a ajudar o município, estão a ajudar a nossa cidade e a evitar que essas situações aconteçam, e mais ainda, que não foi referido aqui.
é que todo esse saneamento é pago pelo município. Cada metro cúbico de líquido que passa, de resíduos que passam nas condutas de saneamento, são pagos pela Câmara. É dinheiro que nós não conseguimos investir porque vamos ter que pagar as águas do norte. Portanto, estamos a prevenir despesas acrescidas e é uma responsabilidade de todos. E os municípios têm outra conduta quando possam encaminhar a água? Para a rua? Não. Sim. No caso do Macedo, temos o coletor de águas pluviais. Claro. O que é que acontece habitualmente? Habitualmente, o empreiteiro que vai fazer a casa liga ao primeiro que encontra e liga aos dois. Liga ao que vem, o estudo de queda que vem dos telhados, como também liga o tubinho que vem das casas de banho. Pronto, e liga à primeira caixa que encontrar. Pronto, ponto. Agora, quando chove muito, não há nada a fazer. Nos prédios é Temos que levar com a água e temos que saber. foram os empreiteiros. Agora, não há necessidade de ligar às condutas de águas pluviais, para o jardim, a água depois drena. Não, mas também há. Agora, a questão Mas que aí na via pública, pode não ela haver depois vai. nenhuma conduta ali de águas pluviais próximas, mas pode ir para o jardim. A questão de não ir para o saneamento evita-se dois problemas. O primeiro problema é excesso de carga nas condutas de saneamento e o segundo é reduzir custos para o município. E evitar constrangimentos. Mas ainda bem que falou nessa questão, é mais uma oportunidade que temos para dizer a todas as pessoas que colaborem connosco, porque o município e a Câmara é de todos, não é? E nós estamos cá, nós não estamos cá, porque é assim que funcionam as coisas e temos que evoluir paulatinamente. Quanto à intervenção no Ribeiro, como disse o Dr. Paulo muito bem, a APA é que tem essa responsabilidade. Vocês lembram-se da polémica quando tentamos compor as paredes do Ribeiro, a denúncia que houve, anónima, que nos causou grandes problemas junto da APA, não é? Nós fomos notificados pela GNR. E não mexemos. Agora imaginem o que é mexer. São multas avultadíssimas. Que é uma... Enfim... Aliás, É para nós um constrangimento grande, mas, infelizmente são assim que as coisas funcionam em Portugal. Aliás, fizemos agora a limpeza da Ribeira e tivemos que pedir autorização à APA, Sim. até para limpar. Portanto, nós não podemos intervir na Ribeira. Que é quase um absurdo. Mas a limpeza que ela foi feita agora, tivemos que primeiro ter a autorização deles para poder limpar. Estas cheias acontecem porque nós não podemos intervir. Se deixassem os municípios intervir... Aliás, este parque urbano faria todo sentido de que aquele Ribeiro fosse qualificado. Limpo. Ficava todo giro, acompanhava a beleza do parque e nós também temos noção disso. Só que, para que o possamos fazer, temos que ter autorização prévia da APA e não é assim tão fácil. Aliás, está em curso um estudo, um plano estratégico de recuperação de linhas de água em todo o Conselho, que está a ser elaborado. Em acordo com a APA e portanto, será mesmo para isso, não é só aqui, há várias linhas de água no Conselho todo e, portanto, esse levantamento está a ser feito com essa intenção de junto à APA, através de financiamento da própria APA, que pode acontecer, intervir e qualificar isto. O estranho aqui é que o organismo responsável, a APA, não esteja disponível para trabalhar em sintonia com os municípios, no sentido de até o próprio município facilitar a limpeza e tratamento da Ribeira. Só tínhamos todos a ganhar com isso, não faz sentido. Mas É assim, a responsabilidade era deles. Nós aqui vamos juntar, é deles. Mas nós aqui não vamos acontece, no sentido de não ajudar, acontece só com a APA, ação. acontece com outras instituições. Quer ver outro exemplo? Acabamos agora de passar nelas. As duas rotundas que estão no asilo estão cheias de erva. A Câmara não pode intervir para limpar. Porque aquelas rotundas não são da responsabilidade da Câmara. E, no entanto, estão no estado em questão. As pessoas, às vezes, vêm a dizer que não se limpa. A Câmara não pode limpar aquelas rotundas. Neste caso, aquelas duas que agora até têm muito movimento com o acesso ao asilo. Mas não são da responsabilidade da Câmara. Como aquela ali junto do Camelo, também não é da responsabilidade da Câmara. Como na zona industrial, também não é da responsabilidade da Câmara. São de outras entidades que não fazem o seu papel. Não obstante, a Câmara, atempadamente, via e-mail, alertar para a limpeza, para cortar, mas, pronto, também eles
devem ter muito trabalho e, portanto, não conseguem dar vazão a todas as solicitações. paradoxo. É estranho porque depois se penaliza as pessoas que não limpam os limites circundantes verdade. das casas por causa dos fogos e depois o Estado brinda-nos com essa... E depois com é essa- fácil dizer a Câmara não faz, quando a Câmara não tem Não, o responsabilidade. paradoxo ainda vai mais longe. É que, por exemplo, esta rotunda que estamos a falar no asilo tem de tal forma a vegetação que não permite visualização de um lado para o outro. É um perigo acrescido para a segurança pública. E nós queremos fazer um arranjo escultórico que nada afeta a visibilidade. Não podemos, porque é um risco. Andamos há 10 anos a pedir essa... E nós a não transferência podemos dessa rotunda. fazer estas intervenções. Claro que as pessoas nem imaginam isto. Está a ver? Diz assim, olha, a Câmara Ainda é não vieram. descuidada e Ainda tal. não Não, vieram. não podemos. Andamos nesta guerra desde... Do início do mandato? Não, e antes do início sim, do estou a falar mandato. neste mandato. Começou ainda no tempo do executivo do Dr. Duarte Moreno. Não é? Já com projetos e tudo. Epá, isto é... Bem, enfim. É um... Mas tenho que os pressionar mais. Mais? Não, Porque, de nós facto, mais? é um cartão de visita muito mau. Olha, Chegarem a uma praia galardonada com tantos Claro que prémios sim. e terem uma rotunda daquelas... eu vou-lhe dizer, a última reunião que tivemos foi quando, Paulo? Foi há para aí 2 15 semanas. dias? 15 dias. Pronto, eu não sei o que é que é de fazer 2 mais. semanas. É que andamos sempre a pressionar, sempre. E é o que nós dizemos. Epá, provavelmente o que vamos fazer, e eu não tenho problemas nenhum em dizê-lo, é vamos lá nós cortar e depois, olha, que venham ter connosco. Ou tirar umas Que eu ainda os fotografias meto, e mas é em mostrar, tribunal mostrar, com uma queixa. Exato. Temos a o exemplo da rotunda da zona industrial. Não está iluminada, porque a rotunda não é nossa. Mas quem passa ali pensa assim, olha, o município tem Exatamente. isto aqui ao É redor, isso, não é? mas não é verdade. Não é verdade? Não é fácil. Enfim, nós continuamos a nossa luta. Passamos então à ordem do dia. Só falta a a questão parte da da rega. rega. Da rega. Eu posso explicar também? Se o senhor Da rega. Sim, O parque urbano. o parque urbano está a secar. Não escrevi isso. Bom, peço desculpa. Então, força. Muito bem. O projeto que a Câmara Municipal aprovou e o projeto que foi lançado a concurso contempla a existência de chamado prado seco. É este o termo, não é? Mais sequeiro. Sequeiro. Portanto, que não contempla rega. Portanto, e obviamente foi essa obra que foi posta a concurso nestes termos. O empreiteiro, nessa zona, não contemplou a colocação de rega, porque, em termos de projeto, era prado seco. Nós, vendo essa situação, dizemos assim, pá, isto não tem sentido. E, portanto, vamos ser nós, Câmara Municipal, que foi necessário concluir a obra e seccioná-la, para, a seguir, dotarmos esses espaços com rega para ser um prado verde e verdejante. Julgo que esse trabalho, esse serviço já está adjudicado Está a ser trabalhado. e, portanto, o inicial era prado seco. Era a zona seca. Exatamente, por isso é que não foi colocado. Mas E era agora- a ideia do projetista? Era o projetista, foi assim que a Câmara foi aprovada. É por uma questão ambiental. Ambiental. Exatamente, foi só esse o motivo. Nós achamos que não ficaria bem e, portanto, tivemos que concluir a obra e a seguir. Nem bem e também não refresca. E se me permite, já a Tânia foi-se também, o período da rega se calhar não é o mais acertado, porque ao final da tarde é quando os pais têm possibilidade de levar lá as crianças a brincar. E àquela hora muitas vezes está a regar. E não podem usar o Eu equipamento. sei. Se pudessem alterar a A hora... questão não é fácil, porque, como sabemos, aquela zona é abastecida pela água do canal, não é? E, portanto, há aqui determinadas horas que a gente tem que ter em atenção o abastecimento dessa água. Tem que se aproveitar. Exatamente. Não é E não fácil. podia ser uma hora mais tarde, 1h30? É que é mesmo o na cal- altura em que os é a pais têm pressão, disponibilidade para é a levar para pressão. lá as crianças. É a questão do que aumenta o consumo. Exatamente. Os agricultores Até é solicitado por eles. Claro. O horário. Portanto, não é fácil. Mais cedo, já tem que fazer cenas mais cedo. Que a partir das 6, 7 horas é quando há mais volume de água, de consumo de água e Já logo é quando a perde temperatura pressão. do sol também permite que as crianças mais pequenas saiam, é quando Exatamente. os pais saem dos empregos e têm essa disponibilidade. Não é fácil. Nada é perfeito, isso mesmo. Não, mas pode sempre ajustar. Sim, mas também temos que nos cingir um pouco àquilo que eles nos pedem, Sim, sim, porque eles têm algumas dificuldades e nós temos que colaborar. claro que sim. Muito bem, então passamos agora à ordem do dia. Nos órgãos da autarquia, o primeiro ponto é uma
proposta de deliberação sobre a abertura de procedimento concursal comum para a constituição da relação jurídica de emprego público em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, respeitante recrutamento de 6 postos de trabalho na categoria técnico superior e 2 postos de trabalho na categoria de assistente operacional. Sr. Presidente, só uma dúvida. Já estava previsionado estes lugares, mas faz-me aqui alguma estranheza porque na última reunião falámos sobre a Feira do São Pedro e sobre a necessidade de enriquecer o leque daqueles que vêm aqui atuar na animação noturna e falamos muitas vezes na quebra de entrada de receitas, nos gastos das transferências, nomeadamente na educação, mas depois temos por oposição também a criação de novos postos de trabalho. A minha dúvida é, são novos postos de trabalho criados originalmente agora ou é para, de alguma maneira, coordenar alguns destes empregos que já existiam, que as pessoas já estão a trabalhar neles, mas que não estariam devidamente enquadrados? Se não se pode. Se não permite. Força. Já percebi a sua resposta. Não. Vamos lá ver. Todas as deliberações que se venham a fazer ao longo do ano nesta matéria significa que, quando da elaboração do orçamento, estes postos de trabalho foram contemplados. Eu comecei por dizer isso. Não são novos postos de trabalho. Portanto, isto está devidamente orçamentado. Quando da aprovação do orçamento estava lá e foi orçamentado. Nós estamos agora a dar cumprimento à autorização de criação destes postos de trabalho. No caso particular, são postos de trabalho que têm a ver com arquitetura, têm a ver com biologia, com biologia, com portanto, pessoal que está, precisamos... Tudo na área do turismo. Que precisamos... Que eu percebi, a maior parte. Sim, que precisamos... Sim, é o que está aqui na justificação. Que precisamos na divisão de turismo, porque o turismo contempla o turismo e o geoparque, portanto, como sabemos, o geoparque não tem ainda não está devidamente dotado em termos de recursos humanos, e portanto é isso que estamos aqui a fazer e que previmos a quando do orçamento, isto no nível de técnicos superiores. Quanto aos assistentes operacionais, se eu tenho presente, tem a ver com o eletricista e com a saída de um técnico, de um colaborador que desempenhava as funções de condutor de transportes coletivos e, portanto, como saiu, estamos a preencher esses postos de trabalho. Portanto, não é nada que já esteja aqui a funcionar, não. São necessidades que os serviços precisam para colmatar e dar cumprimento. Eu percebi logo na primeira frase que me respondeu. Mas, de qualquer maneira, está respondido. Só dar nota, para que saibam, que nos próximos 2 anos, eu não queria enganar, mas seguramente vão-se formar cerca de 60 a 70 trabalhadores. Aqui na Câmara Municipal, é lógico que temos que substituir atempadamente para que depois os serviços não sofram. Claro. É preciso prevenir essa ausência. No caso do técnico superior de arquitetura, nós só temos um arquiteto a fazer um licenciamento urbanístico, e o que é claramente insuficiente quando eu não estou a questionar a necessidade dos postos. Está previsto. E ainda há mais para colocar a concurso, salvo erro. Julgo eu. Não? Sim, mas que estejam previstos, isto é. Previstos, sim. Exatamente. Previstos Ainda há estão. mais. Ainda há mais. E também temos aqui um técnico do SIC também para o urbanismo, porque é preciso fazer a georreferenciação e já saíram 2 técnicos. Saiu o Ângelo, o Miguel Ângelo e saiu Biologia o e geologia, não é? Sim, mas ele não tem a especialização em SIG. Então, nós precisamos de uma especialização em SIG. Portanto, já saíram 2 e só vamos emitir 1. Portanto, é claramente justificável. Sim. E na questão do turismo temos funcionários que estão a trabalhar precariamente porque estão, e nós queremos também dar a oportunidade de consolidar, porque precisamos deles. E nós temos vários espaços museológicos, como sabem, temos 5, não é? Estamos à espera de criar um outro. É sempre complicado gerir as coisas desta forma. Por isso é que, e como estava orçamentado, fez-se aquilo.
E já agora, Sr. Presidente, só por detalhe de foice, nós temos de ter noção do seguinte, o caso que vem na sequência do que contém noutro sítio se comentou. Às vezes, os investimentos que a Câmara faz de capital, e aqui refiro-me à construção de edifícios, a construção de infraestruturas, é um investimento de capital, estes investimentos de capital revertem-se em despesas correntes. Isto é, eu posso querer criar um mercado, requalificá-lo, mas a seguir eu tenho despesas correntes para o conseguir pôr em funcionamento. E, portanto, temos que, muitas vezes, contratar pessoas, porque não temos, face a investimentos que fizemos, que também não tínhamos. Portanto, às vezes, o fazer investimentos de capital leva-nos a que também tenhamos de ter despesas correntes para as manter. Portanto, temos de ter noção disto. Muito bem. Como é que votamos? Favorável. No ponto 2, libera-se proposta também da alteração da toponímia da Avenida José Mascarenhas. Portanto, também pacífico. Passamos ao Departamento de Administração e Finanças, Divisão de Educação e Desporto. Ponto 3. Pedido de apoio para a organização da competição interdistrital sénior masculina de futebol de praia pela Associação de Futebol de Bragança, portanto, sim. No ponto 4, é um pedido de pagamento do saldo final para o apoio a atividades esportivas e recreativas à Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Alba. No ponto 5, apoio a atividades esportivas e recreativas da Associação Juvenil de Melhoramento de Vilar do Monte, Vimonte. No ponto 6, deliberação sobre apoio a atividades educativas, material didático para o ano 2023-2024. Passamos à divisão social. No ponto 7, apoio no âmbito do Regulamento Municipal, renovação do apoio social ao arrendamento habitacional. No ponto 8, aprovação da lista final de candidatos para 2023 ao apoio social ao arrendamento. Passamos à divisão administrativa e de recursos humanos. Ponto 9. É uma ratificação de despacho para o pedido de ocupação de espaço público e utilização da via pública na realização da procissão em honra de São Pedro. Portanto, Departamento de Obras e Gestão Urbanística, temos aqui propostas de caducidade, são 4 propostas de caducidade, votamos em bloco. Ok. Na secção de contratação pública, é uma ratificação de despacho no procedimento número CE 10/2023, que é a concessão de direito de exploração da cafetaria cita no Parque Urbano de Macedo Cavaleiros. Na divisão de água e gestão de frota, é um pedido de pagamento fracionado da dívida de água, penso que também é pacífico. Na divisão de ambiente e serviços urbanos, o ponto 16 é um apoio para concurso de concelhio da Associação dos Criadores de Bovinos Raça Mirandesa. E no ponto 17, também apoio, neste caso para o concurso nacional da Associação de Criadores de Bovinos Raça Mirandesa. Posto isto, temos os assuntos a aprovar em minuta e se houver intervenção do público, Sr. Cardoso. Muito obrigado. Sr. Presidente, cumprimento o Executivo, a sua pessoa, os vereadores, os funcionários e funcionárias da autarquia. Cumprimento também a Rádio Onda Livre, a pessoa da Julieta e todas as pessoas que nos escutam via rádio. Sr. Presidente, vou apanhar aqui, não está aqui no meu
nos meus assuntos, mas falaram aqui daquele problema que se passava na Via Sul, ou na Cortinha Nova, se quiser. Eu tenho uma tampa de saneamento do que salta a 10 metros das minhas escadas e outra a 20, portanto, posso falar na primeira pessoa. Nunca aqui vim longe queixar-me nem lamuriar-me, porque sei que isso são coisas que acontecem. Quando chove, quando faz... Mas isto piorou desde a obra do parque. Portanto, não sei que ligações foram feitas para ali, porque piorou. Vamos ser... Portanto, acho que falar com os serviços, que vão ao terreno, que vejam o que é que se passou. Vamos ver, há uma tampa que está a 10 metros das minhas escadas e outra a 20. Eu nunca vim aqui queixar-me, porque sei que as coisas acontecem. Mas, de qualquer forma, também posso garantir que os meus telhados não estão ligados para lá. Isso é a garantia que eu lhe posso dar, porque estão à vista. É visível. Sr. Presidente, queria apelar à sua benevolência, pelo tempo que vou ocupar, mas na última reunião que aqui estive, saí daqui desacreditado e desmentido pelo Sr. Vereador Paulo Rogão, pelo Sr. Vice-Presidente e pela Sra. Diretora. E, afinal, na reunião do dia 26, afinal, eu cheguei à conclusão que tinha razão. Todas as justificações e explicações que me foram dadas eram incorretas. Isto para ser magnânimo e benevolente das palavras. Fiquei também muito sensibilizado com as preocupações manifestadas pela minha ausência na pretérita reunião do dia 23. Foi um motivo de força maior que me impediu de estar. Relativamente à ata dessa reunião, que estive a ler aqui há 2 ou 3 dias, foi quando ficou disponível, e porque as atas devem ser o espelho mais fiel do que aconteceu, falta transcrever uma intervenção da Sra. Diretora, que, ainda sendo curta, eu considero importante para o que vou analisar a seguir. E cito a Sra. Diretora: o concurso foi feito por lotes, foi publicitado e qualquer pessoa, a nível nacional, podia ter concorrido. Portanto, encaixando aqui no famoso concurso nacional, que não foi. Ou público, se quisermos chamar. Aproveito para citar aqui uma intervenção do Sr. Presidente, em que o Sr. Presidente diz, que é do conhecimento de todos, que sempre defendeu o comércio local e sempre dá instruções para que primeiro se consultem as empresas locais. E também pede, como muito bem diz, que se defenda a legalidade. O Sr. Vereador Paulo Rogão também, nessa mesma reunião, disse aqui que não fizeram convite a nenhuma empresa que tinham feito um concurso público. O Sr. Vice-Presidente também disse que compreendia que o que os levou a adoptar o procedimento foi a impossibilidade que tinham de comprar as empresas locais por ajuste direto e consulta prévia. Há aqui alguma coisa que não encaixa. Então fizeram um concurso público. Também tinha dito o Sr. Vice-Presidente. E muito bem referiu o Sr. Vice-Presidente que, de facto, os comerciantes de Macedo não estavam em pé de igualdade com os outros fornecedores. Como eu fiz questão de salientar, pelo menos 2 vezes, a intervenção que aqui proferi, na altura, não tinha a mínima dúvida que os procedimentos legais tinham sido observados. Permitam-me agora a definição de consulta prévia. Procedimento por consulta prévia é o procedimento em que a entidade adjudicante convida diretamente pelo menos 3 entidades para a apresentação de proposta. Artigo 1, ponto 1 do artigo 102. Voltando atrás à intervenção do Sr. Paulo Rogão, e que no que respeita às grandes poupanças do município, merece-me a seguinte atenção. Se o Sr. Vereador quiser fazer um negócio, ainda que seja a título particular, se trata de um negócio firme, com prazos de pagamento e prazos de entrega, numa operação, como neste caso, de relativamente curta, e com prazo relativamente curto, qualquer fornecedor faz um preço diferenciado. Diferente é do que estar a fornecer durante 1 ano ou mais sem ter a certeza de atingir tais valores. Além disso, todo o trabalho, descarregar, conferir, colocar nas prateleiras, voltar a tirar, embrulhar, tirar orçamentos, fazer requisições,
aguardar decisões, faturar e toda a burocracia independente. Numa operação deste género, até são os funcionários da autarquia que realizam 99% do trabalho. Descarregam, conferem, colocam nas prateleiras, isto é a parte física, e depois, se é que existe, uma fase burocrática de controle de saídas e controle de armazém. Considerando isto, poderei dizer que qualquer comerciante local apresentaria um orçamento global a rondar os 63 ou 64 mil, e não dos valores que o Sr. Vereador aqui apresentou. Já agora seria interessante verificar, permita-me, e usando aqui uma expressão corrente, que módulos estarão em armazém no dia 31 de dezembro. Do que eu vi na relação de material e da minha experiência, que me confere alguma autoridade, será algum valor. Já agora, o que eu queria saber é como é que chegaram ao valor de 50 mil. O Sr. Vereador concluiu que a aquisição no comércio local custaria o dobro. Pelo que atrás expus, parece-me uma forma muito ligeira e pouco ética de analisar a questão. Temos de analisar todos os ângulos. Quanto ao procedimento 20-2023, cumpre-me informar que a sociedade influente Mermeiro podia apresentar uma proposta e dentro da legalidade para não ser apontada no futuro. Aqui tenho até o suporte em papel. Enviamos um e-mail a pedir informação se tinha ou não chegado a proposta e até hoje ainda aguardamos resposta. Para concluir, contrariamente ao que aqui foi afirmado pelo Sr. Vereador, pelo Sr. Vice-Presidente e pela Sra. Diretora, os comerciantes macedenses foram condicionados à partida. Tinha sido possível cumprir a legislação em vigor convidando 3 ou 4 empresas macedenses. Cada um assume as suas responsabilidades. Como disse o Sr. Vice-Presidente, os comerciantes macedenses estão numa situação de desigualdade. Nesta altura não adianta chorar, o mal está feito. Sr. Presidente, contra factos não há argumentos. O interesse em fazer aquisições fora de Macedo é evidente. Mas isso é um aspecto que compete a Vossa Excelência averiguar o porquê compete a Vossa Excelência averiguar porque as suas determinações não foram conseguidas. Como eu atrás referi, os trâmites legais foram observados. A questão aqui é que era possível cumprir a legislação recorrendo a empresas com sede social e impostos pagos em Macedo. Além dos fatos aqui relacionados, o que aqui me fez vir hoje foi o facto da minha ausência da reunião do dia 20 se terem permitido aqui considerações, comentários, cenários e cogitações, conclusões acerca da minha pessoa e do meu caráter, que violam os princípios de ação, convivência e urbanidade. É suposto o município ser fiel depositário de informações que os comerciantes lhe facilitam, quer através do Código de Acesso às Certidões Comerciais, quer através da informação que os comerciantes facultam com as declarações de dívida ou não dívida à Segurança Social. O que aqui foi revelado, numa reunião pública, viola o princípio da ética e do sigilo profissional. A lei da proteção de dados foi violada. O mal está feito. O que eu espero é que no futuro não haja casos semelhantes. Como a Vossa Excelência sabe, não tenho nenhum problema em elogiar o que está bem. Nunca gostei de ser bota abaixo. Para mim, os políticos são responsáveis pelas nomeações e competências políticas e decisórias que delegam. Compete aos políticos mantê-las ou alterá-las. Confio que o Sr. Presidente saberá tomar providências necessárias para que tais factos não se repitam. Quem responde perante os ministros é o Presidente Benjamin Rodrigues. Sr. Presidente, vou terminar deixando mais uma vez bem claro que era possível realizar o procedimento 20-2023 com recurso a empresas macedenses cumprindo escrupulosamente a lei. Gostaria de terminar com uma notícia mais, de um modo diferente. Fui ontem à Central de Caminhonagem pela primeira vez, levar a minha filha para começar nas suas viagens para fora de Macedo e fiquei muito bem impressionado com a funcionalidade, com o edifício, confere muita visibilidade, dá ao mesmo tempo muita segurança. Portanto, está de parabéns aos municípios, estão de parabéns aos macedenses. Obrigado por me terem escutado. Muito bem.
Esse esclarecimento. Sim, esclarecimento agora. Eu só vou deixar uma nota, que não haja dúvidas que nós tentamos sempre proteger o comércio local, privilegiar o comércio local. Obviamente, quando somos alertados que podemos estar a não cumprir a legalidade dos processos, eu fico sempre com algum receio. Todos os dias vemos a abertura de telejornais por causa de procedimentos concursais incorretos e para mim é sempre uma preocupação. De qualquer das formas, Sr. Cardoso, eu gostei da sua exposição, obviamente, e foi, enfim, defendo os seus interesses e muito bem, e acredito, por vezes fazemos algum sacrifício em adjudicar determinados contratos a empresas locais, até, é o que eu costumo dizer, até pode haver algum acréscimo no valor final, mas eu quero defender sempre o nosso comércio e os nossos comerciantes. Talvez devemos evitar, é o que acontece algumas vezes, e falo concretamente de uma situação que aconteceu agora há pouco tempo, em que tínhamos dificuldades em adjudicar, porque realmente essas empresas tinham atingido já o nível máximo de contratação, e mesmo assim tentámos. Acredito que nós tivemos que ir para fora, contratamos fora, e sabe que eu fiquei estupefacto que o valor da contratação final era metade daquele que nos pediam em Macedo Cavaleiros. Veja lá o esforço que nós fazemos para ajudar o comércio local. Agora, isto é um exemplo que eu estou a dar só para tentar justificar. Agora, o Dr. Paulo, penso que quererá fazer, enfim, rebater um pouco as questões que nos levantou e certamente teremos argumento para fazer valer o que nós temos feito ultimamente, tentamos cumprir. Sr. Presidente, não é para lhe dar, mas ouvi com atenção. Não é para lhe dar uma resposta, não considero isto como uma resposta. É porque esse é o meu objetivo, eu não venho aqui trocar impressões com o Executivo. São os políticos. Os políticos, eu apenas vim aqui relatar um facto e tive o cuidado sempre de observar que a legislação e os procedimentos legais foram cumpridos. Aliás, como disse o Sr. Vereador Paulo Gomes, ia ver os documentos. Sempre disse que os procedimentos legais tinham sido cumpridos. Tinha dito que não houve um concurso público. Houve um procedimento por consulta prévia. E esse procedimento por consulta prévia diz que devem ser convidadas no mínimo 3 empresas. O vereador Paulo Gomes sabe melhor que eu que é assim. E penso que haveria, os valores não juntam, digamos, aos ajustes diretos, porque são coisas diferentes, né? E haveria, até porque o concurso era por lotes, eram 3 lotes, portanto, caberiam dentro ainda das dotações disponíveis a qualquer empresa. Portanto, cumpriria-se a lei era cumprida, a legislação era observada e as aquisições podiam ser feitas em Macedo. O facto do Sr. Presidente ter dito que viu uma coisa que custava o dobro, eu tenho aqui a proposta de lei, que não sei se entrou ou se não, e depois pedi um esclarecimento e até hoje estou à espera. E o valor que eu tenho aqui são 64 mil euros para a proposta que foi adjudicada por 50 mil, que eu não sei como chegar a esse valor, portanto, mas isso também não é mas a proposta era 64 mil, porque 50 mil era a aquisição que era para nós, os nossos fornecedores, como eu disse a Turquia, portanto, temos aqui uma margem de 20%, não digamos assim, custou-nos metade. As coisas não podem ser analisadas assim, economicamente. Um negócio que é feito de uma vez só, com prazo de pagamento de 6 meses, com uma Câmara que até paga bem, não há nada que ninguém rejeite um negócio desses e ganhar 10, 12 mil euros. É uma operação comercialmente vantajosa para quem faz, obviamente que é. Porquê? Sai o material, isso é diferente de estarmos durante um ano ou um ano e tal a atender funcionários da Câmara, a carregar, a descarregar, papéis. Como eu disse, é os funcionários da autarquia que fazem o trabalho. Eu estaria presente à descarga a verificar se a carga vinha em condições. Portanto, isto é assim, portanto, isto é só uma questão de dizer que às vezes não se pode-se dizer para fora, para o auditório,
poupamos 50 mil euros, mas a realidade não é essa. E a realidade não é essa e a prova está aqui. Isto não é só conversa, o documento está aqui, o documento que eu tentei enviar. Portanto, isto não é uma resposta, é apenas uma forma de analisar o problema da maneira que eu acho que ele deve ser analisado. Nada mais que isso. Não é uma resposta também para o Sr. Presidente, é só uma constatação que eu acho que não deve ser analisada. A respeito dos outros pontos de vista, o meu também será respeitado com certeza. Muito bem. Dr. Paulo, quer... Sim. Ora, isto foram tantas questões que foram levantadas, vamos ver se eu me consigo lembrar de todas. Vamos começar pelo princípio. O Sr. Cardoso, quando veio aqui há cerca de 1 mês, 2 meses, levantou a questão, assim, muito sumariamente, dizendo porque é que não foi convidado. Se eu tenho presente, é porque é que não foi convidado para o concurso que a Câmara Municipal pôs a consulta. E eu, na altura, perante as informações que os serviços técnicos me deram, disse que todos foram convidados porque o procedimento adotado foi concurso público. Esta é a informação que eu dei. E expliquei porque é que fomos para o concurso público. Porque os fornecedores locais já estavam, face à lei, tapados e, para os defender, abrimos concurso público. Esta era a informação que os serviços técnicos me deram. Passado 1 mês, em que o Sr. Cardoso não esteve, eu corrigi essa situação. E corrigi dizendo que, afinal, não foi por concurso público, mas foi por consulta prévia. Portanto, houve uma informação errada que me foi transmitida. E não entendo agora a intervenção do Sr. Cardoso. E não entendo por este motivo. Na consulta prévia que nós fizemos, convidámos todos os fornecedores de Macedo Cabaleiros, inclusive o Sr. Cardoso. Portanto, quando diz que nós fomos contratar fora, é verdade que fomos contratar fora, mas fomos contratar fora porque o concurso assim o determinou. Isto é, nós convidámos todos os fornecedores de Macedo Cabaleiros e outros fornecedores. E o critério de adjudicação nos lotes todos foi do preço mais baixo. E, portanto, se esse é o critério, ganha quem apresentar melhor preço. Portanto, se foi uma empresa de fora, foi esse que ganhou. Portanto, quando o Sr. Cardoso diz que nós não damos preferência aos de Macedo Cabaleiros, aos fornecedores, isso não é verdade, desculpe que lhe diga. Porque nós demos, e tanto demos que convidamos todos. Depois cada um faz as suas contas e apresenta a sua proposta. Aliás, se eu bem percebi, a sua proposta que aí tem é de 60 e tal mil euros e a proposta que ganhou foi de 50. Pronto, mas são números redondos. Portanto, nós não podemos adjudicar a um valor superior. Já lá vou, aí já lá vou. Portanto, eu tenho que apresentar face às regras que foram postas a concurso, tenho que avaliar se todos os concorrentes cumpriram as regras do concurso e, perante isso, qual é o critério de adjudicação? Preço mais baixo. É esse que ganha. Portanto, quando pomos um concurso a concurso, nós temos de definir um preço. Esse é o chamado preço base. Preço base significa que nenhum concorrente pode concorrer com valor acima desse. Se concorrer com valor acima desse valor preço base, é excluído automaticamente. Como é que nós chegamos a esse preço base? Pedimos, face primeiro, aos bens que nós precisamos, às quantidades que precisamos e ao valor de mercado. Isso vai-nos determinar um preço base. Portanto, o preço base que nós definimos, que o Sr. Cardoso também perguntou como é que nós definimos esse valor, foi com base nesse critério. Isto é, tipo de bens que precisamos de adquirir, quantidades e preço de mercado. E agora vamos aqui responder mais objetivamente. O preço de mercado que nós fomos buscar é o preço de mercado de Macedo Cabaleiros. Isto é, se os nossos fornecedores, se até então eram de Macedo Cabaleiros, nós fomos buscar estes valores. O que é que resultou? Que fornecedores fora de Macedo Cabaleiros tinham preços ainda mais concorrentes. Portanto, tinham preços melhores. E, portanto, esta foi a regra de como nós chegamos ao preço base. Agora o Sr. Cardoso também diz que tem ali a proposta e que ainda hoje não lhe responderam. Ora bom,
O procedimento que nós levamos a efeito seguiu via Vortal. Os convites foram feitos via Vortal. O convite que o Sr. Cardoso recebeu foi via Vortal, o que significa que o Sr. Cardoso tinha que responder via Vortal. Não é via papel, não é via e-mail. As propostas daquele procedimento só são válidas aquelas que entram na aplicação informática, neste caso Vortal, e segue a sua tramitação. Portanto, se até hoje não recebeu resposta, foi porque o júri não o considera como um concorrente porque você não concorreu. E não concorreu porque não apresentou a proposta via Vortal. Essa era a regra que foi definida. E não foi definida porque nós pensamos que devia ser assim. Não. É o próprio Código da Contratação que diz que toda e qualquer proposta deve ser via Vortal. Depois tem lá um artigo que, a título excepcional e em procedimentos até mais leves, vamos chamar assim, que será os ajustes diretos, poderemos seguir a tramitação via e-mail ou eletrónica. Portanto, não. Este procedimento seguiu via Vortal, portanto, todas as pessoas receberam esse convite e, portanto, todas as respostas deviam ser respondidas via Vortal. Portanto, o Sr. Cardoso foi convidado, e como o Sr. Cardoso foi, todos os fornecedores da Macedo Cavalheiros foram convidados. Desconheço se outros concorrentes da Macedo Cavalheiros responderam ou não estou por dentro do processo, portanto não sei. Portanto, um respondeu, ok. Agora, o Sr. Cardoso recebeu o convite, mas depois não deu seguimento. Portanto, quando diz que ainda não teve resposta, não vai ter, porque, em termos de procedimento, ele seguiu via Vortal. E todas as questões que sejam colocadas no procedimento na Vortal serão respondidas. Todas aquelas que não foram colocadas, elas não existem no procedimento. E, portanto... Se permite só uma correção, dentro dos 2 terços do prazo. Certo. As questões têm que ser colocadas dentro dos 2 terços do prazo na plataforma Vortal, senão haverá uma lei da concorrência que se diz o código de contratos públicos. Portanto, não podia ser respondido porque senão estava a violar a lei da concorrência. Fazia parte dos juros. Portanto, esse e-mail foi enviado depois de esgotado o prazo. Mas não podemos responder isso. Não estou a questionar isso. Estou apenas a dizer que foi enviado depois do prazo, que eu não quero condicionar ninguém com e-mails antes do prazo. Agora. Não quero condicionar ninguém com e-mails antes do prazo, porque está aqui. A hora que foi enviado esse e-mail foi às 19h34, dia 13 de maio. Portanto, aqui já não era condicionar ninguém, que o prazo estava esgotado. Depois, nunca tive por hábito de condicionar ninguém. Se me permite, e para terminar, há aí uma questão que o Sr. Cardoso levantou que eu acabei por não perceber. Eu percebi, não sei se a percepção é correta ou não, que nós, na última reunião de Câmara, fizemos aqui uma violação de proteção de dados. Eu não sei que violação foi essa. Era isso que eu gostava também de ser esclarecido. Que violação de proteção de dados nós fizemos aqui? Se é que eu percebi bem. O Sr. Cardoso acabou de falar, que na última reunião, ou na penúltima, nós, Câmara, aqui, fizemos uma violação de proteção de dados. Que violação foi essa? Isso é o meu entendimento, eu não conheço... Mas sobre o quê? Proteção de dados sobre o quê? Sobre as adjudicações que fizemos às duas empresas? Não. Foi aqui referido a minha pessoa, outros patrimónios e coisas parecidas. Vai ouvir a gravação, está lá. Eu recomendo que vá ouvir a gravação. Eu recomendo que vá ouvir a gravação. Sim, eu não preciso de ouvir a gravação, Sr. Cardoso. Eu vou-lhe explicar porque é que eu não preciso de ouvir a gravação. Porque eu estive presente nas reuniões e este assunto diz-me particularmente que fui eu que dei a resposta e, portanto, não estou a ver... Eu não estou a dizer que não, eu só queria saber qual é o assunto, que é para eu ficar esclarecido e também dar qualquer esclarecimento. Não percebo qual foi a violação de proteção de dados que nós fizemos nesta última reunião de Câmara. Se se refere acho que isso foi dito logo na primeira reunião, que o Sr. Cardoso estaria, permita-me o termo, tapado, não podendo concorrer a outros concursos por via dos ajustes diretos.
Eu acho que isso não é uma violação de proteção de dados. Não me refiro Porquê? a isso. Porque todos os contratos são publicitados. Não me refiro a isso. Pronto, mas eu queria deixar isto salvaguardado. Sim, Todos os contratos acima de 5 mil euros são publicitados. Aliás, se o senhor vereador me fizer justiça, eu sempre fiz questão de dizer que os procedimentos legais foram observados. Sim. É verdade. Agora, o que eu disse é assim, era possível observar os procedimentos legais recorrendo apenas porque a consulta prévia diz que a obrigatoriedade é de convidar no mínimo 3 empresas. Certo. No mínimo 3. Certo. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião. É correto, mas é uma opinião correta. Não sei se é correta. Não, mas é correta, digo eu. Portanto, o senhor disse que sabe mais que eu. Não, mas é correta. Eu não... Mas, portanto, esse é o meu entendimento. Poderiam ter feito a consulta prévia, por lotes, e de facto terem sido empresas macedenses. Só macedenses. Essa é a minha opinião. É a sua opinião. Essa é a minha opinião. A sua pode ser contrária e eu respeito. Claro, eu respeito. Eu apenas tenho que lhe dizer que aquilo que o senhor vereador aqui disse, que poupou metade do dinheiro. Eu não disse por metade do dinheiro. Disse que, isso é uma força de expressão. disse que tinha gasto 100 mil e gastou 50. Afinal gastou 40 e pouco. Isso é uma força de expressão. Pronto, mas as forças de expressão também são para ser tratadas economicamente. As forças Sim, mas há uma coisa que é verdade. Este concurso demonstrou que nós contratarmos através de fornecimento contínuo e não peça a peça, a Câmara ganha dinheiro. E nós, como gestores públicos, temos a obrigação moral, legal, defesa do interesse público, de adotar a melhor medida que vá de encontro a de adotar este procedimento para a defesa dos dinheiros públicos, que é de todos nós. E este procedimento mostrou isso mesmo. Isto é, o comprar peça a peça sai mais caro à Câmara Municipal do que comprar através de fornecimento público. Ou melhor, fornecimento contínuo. Portanto, isso foi uma evidência. Se eu falei 100 e custou 50, claro que isto é uma força de expressão, foi a senhora diretora, tudo bem. Mas o valor desceu substancialmente e, portanto, é um ganho para todos nós. Então as diretivas do Sr. Presidente para comprar no comércio local não fazem grande sentido. As diretivas do Sr. Presidente foram cumpridas. Eu não disse que foram cumpridas. Mas foram cumpridas. Depois compete a cada fornecedor local apresentar a melhor proposta. As diretivas do Sr. Presidente vamos convidar sempre e dar preferência aos fornecedores locais. Como é que nós damos cumprimento a esta diretiva? Num procedimento, convidar todos os fornecedores locais. Depois cada um há de apresentar o melhor preço. Pronto. E essa diretiva foi cumprida. O Sr. Vice-Presidente, se me permite, foi a pessoa que fez uma análise mais séria do assunto. Mais? Séria. Séria. A outra séria. Este séria não tem a ver com seriedade. Então. Mais, digamos, mais criteriosa. Olhou para tudo, pesou tudo e disse assim, de facto, os comerciantes de Macedo estão aqui marginalizados porque não têm possibilidades de competir com os fornecedores deles, temos que voltar porque temos que ter as casas abertas, temos que ter os postos de trabalho, já suprimi um posto de trabalho, por acaso, entretanto, no espaço de 3 meses. Portanto, acho que o Sr. Vice-Presidente, sem desprimor para a sua análise, que é brilhante, do lado económico e do lado jurídico, acho que foi a análise mais criteriosa em termos de prós e contras, acho que pesou melhor. E como o Sr. Vereador disse, aquilo que disse na reunião em que eu estive presente, de facto, o fator económico é que pesou, contrariamente àquilo que o senhor afirmou na altura, que o fator económico não tinha sido mais importante. Portanto, essas contrariedades também é bom que sejam aferidas e pensadas. Desculpe estar a contradizê-lo, mas isso não é verdade. Não, desculpe, o senhor disse que o fator económico não tinha sido mais importante. Não, pelo contrário. Não, pelo contrário. O fator económico pesou na decisão tomada. Tendo-lhe atenção. A semântica é delicada. Não é semântica. Aqui não é semântica. Aqui é muito objetivo o português. Eu vou ter que ouvir a gravação. Não, então vou ter que mandar analisar. Sabe que eu nunca fui aluno de português, portanto vou ter que mandar analisar. Aqui não é semântica. Na altura, a decisão tomada teve a ver com 2 fatores.
Primeiro, pela informação que eu dispunha na altura, a impossibilidade dos fornecedores locais poderem concorrer porque estavam tapados e porque, de facto, havendo... Podiam concorrer por consulta prévia, só para gente. Foi isso que nós fizemos. Afinal, foi isso que nós fizemos. Já viu? Mas a informação que me deu é que foi por um concurso nacional. Mas eu explico. Porque foi por aí que as coisas... Volto-me a repetir, Sr. Cardoso. Vamos lá ver se a gente se entende. Quando da primeira reunião que você esteve aqui, eu transmiti-lhe que, de facto, o procedimento adotado foi concurso público porque os serviços assim me tinham dito. Porque fica a saber também de uma coisa. Esse procedimento não passou por mim, passou por o meu colega. E a informação que a senhora diretora me passou na altura, e foi isso, por isso é que eu lhe respondi, é que tinha sido por concurso público. Pronto, mas depois nós na reunião seguinte corrigimos isso. Tive o cuidado de corrigir essa informação, porque foi uma informação errada que eu passei. Eu, quando tenho um erro, eu tento, no passo seguinte, logo que eu saiba, tento corrigi-lo. E eu, na reunião seguinte, pública, podia ter sido na privada, mas não, na pública, tive o cuidado de dizer que tinha prestado uma informação errada. E não foi por concurso público, mas sim por consulta prévia. E na consulta prévia convidamos os fornecedores locais. Portanto, estas coisas é assim, Sr. Vereador, cada um assume as suas responsabilidades. O senhor assume as suas, eu assumo as minhas. Exatamente. E depois as consequências serão para todos. Olha, eu na minha assumo desde já, dei a primeira informação errada e aqui me penitencio e que na reunião seguinte eu corrigi. Segundo, nas funções em que estamos, todos nós devemos sempre tomar decisões na defesa do interesse público municipal. E nisto eu assumo essa responsabilidade. Eu acompanho nesse raciocínio. Okay. Eu acompanho nesse raciocínio. Muito bem. Eu posso só dar uma explicação muito breve. Fui eu que falei dos valores. Se for breve, se for breve. E os valores que eu falei, dos 100 para os 50, foi tão simples quanto isso. Analisadas as despesas relativamente aos acessórios consumíveis da água no ano anterior, nós tínhamos gasto cerca de 100 mil euros. Foi isso que eu disse. E, no entanto, nós prevemos neste momento e fizemos a previsão das compras para os consumos do ano 2023 e gastamos 40 e qualquer coisa mais IVA, portanto, reduzimos cerca de 50%. Portanto, foi isso que eu disse. Eu disse, comparei valores do ano anterior com o ano transato. Foi isso que eu disse e foi daí que se vem esses valores. Eu não falei do concurso. No concurso, obviamente, reduziu cerca de 15%, isso foi dito também. Muito obrigado. Pronto, então, boa tarde a todos. Só dar aqui nota ao Sr. Cardoso daquilo que eu disse e reafirmo. Nós, sempre que podemos, damos sempre primazia aos fornecedores de Macedo Cavaleiros, até porque nós esgotamos sempre o ajuste direto a Macedo Cavaleiros. E aquilo que eu disse, volto a dizer, é um facto que em concurso público ou em consulta prévia, se os nossos fornecedores vão medir forças com os seus próprios fornecedores, estarão garantidamente em situação de desvantagem. Mas há aqui uma coisa que nós temos que privilegiar, é a razão em detrimento do coração. Se nós pudéssemos comprar sempre Macedo, desde que nos fosse permitido e não pudesse pôr em causa a consistência política deste Executivo, nós íamos fazê-la como é normal e natural. Só que, Sr. Cardoso, todos os dias, o Sr. Presidente já falou isso há bocadinho, nós com esta questão das compras dos ajustes diretos, vêm-se todos os dias notícias e põe-se Presidente de Câmara em causa, às vezes por exceder o valor permitido por lei nos ajustes diretos. Portanto, a nossa intenção é sempre, para todas as áreas, esgotar sempre aquilo que é possível em Macedo Cavaleiros. E isso sabemos-lo todos. E temos também outro argumento muito forte, é que sou pena de nos podermos eventualmente esquecer, porque somos seres humanos e às vezes podemos esquecer, ou que por um erro não premeditado, mas a nossa intenção é sempre comprar a todas as casas que vendem aquele produto que nós necessitamos. Portanto, o que nós temos feito esgotamos por ajuste direto todas as casas comerciais, seja ela de âmbito de fornecimento de materiais para a água, quer seja para ferramentas, quer seja para veículos, quer seja aquilo que for, seguradoras, seja aquilo que for. Nós tentamos sempre
correr todos e dar oportunidade a todos. Agora, é um facto e é uma realidade, é que quando não podemos, temos que passar para outro patamar, como disse o Sr. Vereador Paulo Rogão. E quando passamos para esse patamar, é normal que quem vos fornece a voz esteja em condição diferente de vocês próprios. Portanto, foi isso que eu quis dizer, mas nós damos sempre primazia e privilegiamos sempre o ajuste direto até que seja possível. Só isso. Sr. Presidente, permite-me só, antes do Sr. encerrar, com certeza, que será a pessoa que vai encerrar a sessão, estamos aqui a desvirtuar as questões. Eu acompanho o Sr. Vereador Paulo Rocão nos gastos, no criterioso gasto de dinheiro dos municípios e dos nossos impostos. Acompanho nesse raciocínio. A questão e acompanho também aquilo que disse o Sr. Vice-Presidente, mas a questão que aqui se coloca e que eu coloquei é que era possível sacrificar, se quiser, entre aspas, algum valor económico e cumprindo a lei escrupulosamente, também convidar só empresas de Macedo através de consulta prévia. É isto que estava em causa e é isto que eu questiono. Se calhar com algum prejuízo. Eu também assumo aqui isso. Diz assim, não, nós compramos por 40 e cá tínhamos que comprar por 45 e cá tínhamos que comprar por 60. Ok, mas é uma opção que se tem que tomar. E se o município tomou a opção de comprar fora de Macedo, ponto final, parágrafo. Isto não vale a pena andarmos aqui com histórias. Diz assim, nós vamos sempre fazer consultas a empresas externas também. Pronto, é uma questão de assumir. Portanto, a questão que aqui se colocava e que eu coloquei, portanto, não vamos aqui fugir ao centro da questão, é que era possível cumprir a lei, com algum prejuízo, assume-se isso, dizer assim, gastamos mais 10 mil euros, mas compramos empresas de Macedo. E cumprimos a lei. Porque eu não quero que ninguém vá preso. Eu quero que a judiciária ande por aqui por causa disso. Portanto, isso de agitar esses papões não é bom princípio. Aqui há uma coisa clara e objetiva. Não vamos fugir, não vamos andar aqui a fugir. Eu não sou político, eu sou objetivo. O que era possível era cumprir a lei e comprar em Macedo. Custava mais 10 ou 12 mil euros, sim. Agora, assume-se isso ou não se assume? E o que se assume aqui, portanto, segundo disse o Sr. Vereador Paulo Rogão, e que eu penso que é comungado por todo o Executivo, é que, sim senhora, a partir de agora, se não era já antes, nós temos que saber isso. Mas isso são posições que se assumem e são claras. E são objetivas. Ponto final. Isso não tem... Há que ser objetivo nas coisas. Sr. Cardoso, muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, isso não choca. 12 mil euros, acredito que eu, a favor da manutenção de postos de trabalho, da manutenção de empresas no nosso tecido empresarial, podemos fazer esse sacrifício. O problema é quando nós, dar um exemplo, quando nós temos que fazer um procedimento semelhante 6 vezes por ano. 12 mil vezes 6 são 74 mil, não é? 74 mil euros pesa no nosso orçamento. Sabe porquê? Eu vou-lhe dar um exemplo. Neste momento tivemos as intempéries dos cortiços, aquele dinheiro não estava orçamentado. Se nós não tivermos forma de alterar um orçamento para compensar os custos que vamos ter para ajudar uma freguesia, como é que o vamos fazer? Vamos ter que suspender alguma obra importante. É isso que eu digo. Eu não faço isto com gosto, já lhe digo. Mas como disse o meu colega Paulo Rogão, estamos a gerir dinheiros públicos e acredito que é muito difícil. Nós este ano confrontamos-nos com despesas completamente inesperadas. Porque, por exemplo, está aqui a Sra. Vereadora, pode falar nisso. Na educação, com a transferência de competências, aquilo que foi o ano passado não é este ano. E certamente nós teremos um acréscimo de despesas não cobertas pelas transferências de Estado, talvez de 1 milhão de euros. Agora diga-me uma coisa, se eu não poupar 70 mil aqui, mais 50 mil ali, mais 20 mil ali, eu chego ao final do ano e o aumento da dívida é enorme. Agora, acredite que aquilo que eu disse é verdade. Primeiro, os da terra, sempre. Se houver uma margem de prejuízo, que não é prejuízo, é investimento na terra, se houver essa margem pequena, nós estamos cá para assumir isso. Agora,
muitas vezes não conseguimos, Sr. Cardoso. Imagine, com quantas empresas trabalhamos na terra, e você sabe disso que eu sempre disse, compramos primeiro aos da terra. Agora, nós temos um modelo de compra agora completamente diferente, baseado precisamente no que há de mais moderno na gestão pública, que foi aquilo que estamos a fazer, uma gestão em quantidade, porque nos fica mais barato. E vocês podem concorrer na mesma, se calhar com menos margem de lucro. Enfim, percebe? Eu sei que isto às vezes, e acredito que não é uma questão de semântica. Pronto, eu quero é que as pessoas, talvez não tivesse sido fácil compreender este diálogo, mas eu penso que no fundo elas compreendem a sua preocupação, compreendem a minha e compreendem a dos meus colegas que querem fazer as coisas legalmente e com rigor. Nós não temos, acredito, não temos interesse nenhum em comprar fora, nenhum. Eu não sou a favor disso. Primeiro quero defender a terra. Eu não defendi aqui nenhuma ilegalidade. Pois, eu está não bem. defendi aqui nenhuma ilegalidade. Isso que fique claro. Ok. Isso que fique claro. Ok. Eu não defendi nenhuma ilegalidade. Muito bem. De qualquer das formas, agradecemos o ter vindo aqui e ter participado e partilhado connosco dúvidas e algumas questões, porque também nos ajuda a esclarecer quem está em casa e agora que estamos em parte final da nossa reunião, deixar aqui uma saudação cortês a todos os nossos ouvintes e munícipes e espero que também tenham aproveitado desta reunião. Obrigado a todos e até à próxima. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros.